Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus esteja abençoando rica e poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero estar ministrando a segunda parte da mensagem com o tema O Deus da provação e o Deus da provisão. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 e versículo 2 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, filho da promessa, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu quero pensar novamente na introdução dessa mensagem, naquela frase que eu estive pensando uns poucos dias atrás, que diz assim: o nível de provação que um cristão suporta denuncia a visão de onde ele quer chegar. O tamanho da provação que vem sobre a nossa vida é de acordo com aquilo que nós temos em mente, ou seja, Deus vai permitir aquilo que nós podemos suportar. Mas tem alguns que desistem no meio da caminhada, na primeira prova já desanimam, já entristecem. Então é importante você pensar nisso, né? O nível de provação que nós suportamos vai denunciar a visão de onde nós queremos chegar. E aí fica uma pergunta para nós: onde é que nós queremos chegar? Nós temos que parar de olhar para onde nós estivemos e começar a olhar para onde nós queremos chegar. Nessa provação de Abraão, vocês observaram direitinho aí que Deus especifica a provação que vem sobre Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A pergunta é: por que Deus pediu Isaque? Né? Deus poderia pedir outra coisa a Abraão, mas Deus pede Isaque. Então olha só, primeiro, porque Isaque era o que Abraão tinha de mais importante na sua vida. Interessante que quando nós fomos provados, você pode ter certeza disso, que Deus vai tocar naquilo que é mais importante para nós, para que nós possamos entender que Deus vem antes de tudo. Deus vem antes do filho, Deus vem antes da esposa, Deus vem antes da família, Deus vem antes de todas as coisas. E a importância maior naquele momento não era Isaque. Deus era mais importante que Isaque. E era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Segundo, porque Isaque não deveria se tornar um ídolo para Abraão. Muitas das vezes os filhos se tornam ídolos para os pais. E não deve ser assim, né? O Senhor estava ali testando Abraão para mostrar para ele que aquele filho não poderia ser maior nem melhor do que Deus na vida dele. Terceiro, porque Deus queria mostrar para Abraão que ele, Deus, era o seu grande galardão. A grande bênção que Abraão tinha não era o seu filho, ainda que o filho fosse importante, ainda que o filho fosse uma grande bênção para ele, mas a maior bênção de todas era o Senhor. É o que diz Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Está vendo? Deus está dizendo para ele: eu sou a tua grande bênção. A maior bênção que nós temos é o Senhor no nosso coração. É um dia ter entregue a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo hoje mora no nosso coração, e esse é o maior patrimônio que nós temos. Esse é o maior investimento que nós fizemos em vida, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. O que fazer então para vencer a provação? Eu quero dizer uma frase para você que eu achei muito importante. Olha só, a provação vem não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. A árvore chamada carvalho não é apenas testada, mas é enrijecida pelas tempestades. Essa árvore não é apenas testada, ela é enrijecida pelas tempestades. Então a provação vem não só para testar o nosso valor, para aumentar o nosso valor. Nós somos enrijecidos pelas provações, nós somos fortalecidos pelas provações. O que nós suportamos ontem,
nós estamos mais fortes para suportar hoje, e assim por diante. Foi o caso de Davi, enfrentou primeiro um leão, depois um urso, para enfrentar depois um gigante chamado Golias, e assim somos nós também. O que nós precisamos fazer para vencer a provação? Primeira coisa, obediência para vencer a provação. Gênesis 22, versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha só que interessante, Abraão não questionou Deus, Abraão não resmungou, Abraão não amaldiçoou aquela situação, muito pelo contrário, ele se levantou, ele se preparou, ele foi para oferecer o holocausto como Deus tinha falado. Estava doendo o coração dele? Claro que estava, mas a obediência a Deus estava em primeiro lugar. A obediência a Deus é o segredo de uma vida espiritual produtiva. Se nós queremos produzir frutos, nós precisamos ser obedientes a Deus. Tem uma frase que eu achei linda, diz assim: parece que Deus tem mais prazer em se relacionar com desobedientes íntegros do que com obedientes hipócritas. E é uma verdade, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim: ah, Senhor, isso não, mas nós acabamos fazendo, e Deus se alegra com isso. E tem muita gente que diz assim: não, comigo está tudo bem, mas lá dentro do coração não, está falando mentira. Então Deus está dizendo para nós que ainda que muitas das vezes nós achemos difícil a prova que nós estamos enfrentando, mas Deus está olhando para dentro do nosso coração. Deus sabe que nós somos íntegros no nosso coração, que não há mentira dentro de nós. Segunda coisa, precisamos de confiança para vencer a provação. Gênesis 22, 4 e 5 diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Meu Deus, mas ele foi para sacrificar o filho. Como é que ele pode dizer que ele ia adorar o Senhor e que ele tornaria com o filho de volta? Aí Hebreus 11, 17 e 18 responde para nós dizendo: pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Está vendo? Quando foi provado, ele ofereceu Isaque. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque ser chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Por que Abraão disse lá para o seu moço: fica aqui, porque eu irei com o meu filho e adorarei ao Senhor e tornarei para vós? Porque ele sabia que ainda que ele matasse o filho, que Deus deixasse matar o filho, Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho de entre os mortos. Deus é assim. Deus pode dar vida àquele que está morto, Deus pode ressuscitar aquele que está sepultado. Nenhuma causa está perdida para Deus. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Não desanime, não temas, porque o Senhor está contigo. Tem uma frase que eu encontrei também muito linda, diz assim: talvez eu seja enganado muitas vezes, inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. É o que disse Aristóteles. O que ele quer dizer com isso? Que sempre vai existir alguém que você pode confiar. Deus pode confiar em Abraão. A pergunta para nós é essa: Deus pode confiar em nós? Nós confiaremos no Senhor para vencer a provação? Nós não desanimaremos, nós não retrocederemos. Não retroceda em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te dar a vitória. Terceiro, precisamos de comunhão para vencer a provação. Comunhão é uma palavra de origem grega, também conhecida por koinonia. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Gênesis 22, 6 a 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
foram ambos juntos. Achei lindo essa expressão. Eles foram juntos. Nós precisamos estar juntos, nossos irmãos. Olha a sequência do versículo. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ponto. Assim caminharam ambos juntos. Ponto. No primeiro versículo diz que foram ambos juntos. No versículo 8, no final, diz assim: ambos caminharam juntos. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Essa campanha todos devem participar. Não é só meia dúzia, não, porque nós só vamos vencer as provações se nós andarmos juntos, se nós formos juntos, se nós caminharmos juntos. Como andarão dois juntos se não há comunhão entre eles? Nós precisamos ter essa comunhão. Nós precisamos comungar da mesma fé para nós alcançarmos a vitória. Abraão e Isaque foram juntos. Abraão e Isaque caminharam juntos. Quarto, o que fazer para vencer a provação? Nós precisamos pagar o preço para vencer a nossa provação. No reino de Deus, quando queremos algo que nunca tivemos, vamos ter que fazer algo que nós nunca fizemos. Gênesis 22, 9-12 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus está te chamando nessa hora. Abraão, Abraão. Coloca o teu nome no lugar de Abraão e você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: olha, espera só mais um pouquinho, um pouquinho de tempo, e eu entrarei com a providência na tua vida, assim como eu trouxe a providência para a vida de Abraão, eu vou trazer para você também, em nome do Senhor Jesus. Olha o resultado, Gênesis 22, 13-14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor proverá segundo as nossas necessidades. O Senhor proverá segundo aquilo que nós precisamos. No monte do Senhor se proverá. Hoje o monte do Senhor é aqui na minha casa. Hoje o monte do Senhor é na tua casa. Aí é o lugar de nós oferecermos sacrifício ao Senhor. Aí é o lugar de nós oferecermos holocaustos ao Senhor. Aí é o lugar hoje de nós derramarmos as nossas lágrimas diante do Senhor, glorificando e exaltando o seu santo e bendito nome. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, porque além da provação, Deus envia a sua provisão. A sua provisão. Deus vai providenciar segundo as tuas necessidades, em o nome do Senhor Jesus. Amém.